Aboru aboiabu xixene leifá, meu mujubá, todo o nosso povo de axé. Sou o Babá Frank Fatu Edexolá, sacerdote do Iliobá Segum Jagué Edexolá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E este é o nosso canal Cultura Ifá Orixá MS. É Cabó, sejam todos bem-vindos. Como prometido no vídeo anterior, vídeo 1, intitulado Olodumare, a fonte da fé e religiosidade Yorubá, este é o vídeo de número 2, no qual vamos estar abordando um pouco mais e de forma resumida sobre as demais energias espirituais que, juntos ao Olodumare, são responsáveis pela existência, a vida, equilíbrio do ser humano e universo, segundo a teologia e cosmogonia Yorubá. Neste vídeo vamos estar aclarando um pouco mais sobre Orumilá Ifá, Exu, Ajubim, Ori, Orixá, Egungun e Enian. E como todas essas energias influenciam tanto no universo quanto na vida e destino do ser humano. Eu espero que gostem do tema e vamos ao conteúdo. Orumilá, Ifá. Quem é o profeta justo de Ifá? Qual é a diferença entre Orumilá e Ifá? Orumilá e Ifá por acaso não são o mesmo. Orumilá é universalmente adorado na terra Yorubá, seu culto pode ser encontrado em qualquer lugar. É por isso que seus sacerdotes afirmam que ele é rei universalmente. A origem deste clamor é que os povos Yorubá têm uma fé implícita em Orumilá como a divindade do oráculo. Tradicionalmente, os povos Yorubá acreditam que Olodumare dotou Orumilá com sabedoria e visão especial, o que sugere que ele é seu representante credenciado na Terra em relação ao destino do homem. Para apoiar essa crença, há uma história que diz que uma vez o próprio Olodumare ficou perplexo com um assunto muito importante. Todas as outras divindades tentaram interpretar, mas nenhuma conseguiu lhe dizer o motivo de sua perplexidade. Apenas Orumilá conseguiu apontar a raiz do problema. E era o que Olodumare precisava, de alguém que atuasse na terra como seu delegado, a quem as divindades e os homens pudessem ser encaminhados para algum conselho ou orientação. Então, Olodumare nomeou Orumilá para ser seu representante, e desde então ele tem sido grande consultor em toda a terra. Obviamente, esta é uma história formulada para exaltar a importância de Orumilá, sem que Olodumare falhasse em seu atributo de Senhor de toda a sabedoria. As tradições orais enfatizam o lugar que Orumilá desempenha na orientação dos destinos dos homens e das divindades. Orumilá é um linguista, e ele entende todas as línguas faladas na Terra. Então é fácil para ele entender e dar conselhos a todos. Os Odu ligados a Ifá contêm as principais histórias, se não todas, das divindades orixás, e é por isso que se diz que não há nada que Orumilá não saiba sobre eles. Além disso, os Odu contêm muito material histórico que guardam sua análise cuidadosa. Orumilá é aquele considerado todo-poderoso para promover o sucesso, felicidade e o bom equilíbrio. Abençoados são aqueles que são favorecidos por Orumilá. Ifá é a palavra de Olodumare dada a Orumilá que se manifestou no mundo. Orumilá é a divindade da sabedoria e do conhecimento, responsável por compartilhar a sabedoria, ensinamentos e os costumes de nossos antigos ancestrais, permitindo que o ser humano possa escolher o que é apropriado e educado espiritualmente quando está a viver neste mundo. Orumilá é a testemunha do destino e da criação, a segunda pessoa depois de Olodumare. Aquele cujo conhecimento é mais eficaz que a medicina e magia. O insondável e eficaz. O grande Pai Senhor, com quem é prazeroso e satisfatório compartilhar a vida. A poderosa palavra que combate a morte. Orumilá é o enviado por Olodumare, para ir aos mais diferentes lugares do mundo quando há necessidade, para que possa retificar os assuntos humanos. Ele era o espírito de Olodumare manifestado no homem. Alguns dizem que a palavra Orumilá vem de Oru, Omo, Elá, cujo significado é a poderosa palavra Espírito Filho de Elá ou Deus. Orumilá,
É, em suma, o mensageiro profeta criado por Olodumare para restaurar a normalidade na terra conturbada. Ifá é a mensagem, o que aqui podemos considerar como registro e códigos de conduta divina, através dos quais os sacerdotes de Orunmila transmitem aos seus seguidores, adeptos e clientes, os conselhos e orientações divinas sob o juramento de aplicar a verdade, tornando-se assim portadores da honra, respeito e reconhecimento no mundo. No livro Ifá Santa Palavra, A Ética do Coração de Adrián de Souza, o autor nos diz que, em seu significado mais simples, Ifá é o sistema filosófico, literário e de adivinhação da cultura iorubá que contém as manifestações históricas e sociais desse povo. É constituído por um corpo literário que possui 256 signos chamados Odu, cada um com seu nome, características específicas e uma ordem sequencial que é respeitada nas cerimônias. Possui também um sistema litúrgico complexo e simbólico, e uma grande parafernália que compila em forma de códigos as respostas às inquietações dos homens e dá a possibilidade de conhecer os erros e reparar seu destino. Cada um desses signos Odu tem um número indeterminado de histórias em forma de versos, que contém a mensagem específica que a pessoa consultada precisa para resolver o problema que a trouxe diante do oráculo. Se assumirmos que a filosofia é a ciência do conhecimento das coisas por suas causas ou primeiros princípios, e ao mesmo tempo analisarmos que Ifá é um sistema, e como tal é constituído por um conjunto de regras ou princípios sobre o conhecimento do mundo. Ifá é um corpo ou doutrina concebido para um fim. Compreendendo isso, estaremos em condições de encarar de um ponto de vista diferente e sensato, o sistema mais relevante e poderoso da cultura tradicional iorubá. Sabendo que a relação do homem com as divindades na própria natureza dos elementos que o cercam, que apesar de ter sofrido transformações em seus costumes, o indivíduo deve manter como base o respeito pela velhice, a lealdade, a honestidade, a devoção ao cumprimento do dever e o compromisso de se tornar e formar um homem útil e solidário enraizado na tradição e bons costumes. Esta é a base de toda estrutura e ensinamento. Ifá é a palavra atribuída pelos Yorubás para nomear sua filosofia e seu modo de ver a vida, o sistema divinatório do oráculo, as profecias, as previsões, as divindades, a concepção de seu mundo, aquele mundo cíclico que começa no céu onde Olodumare é o ser supremo da criação e governa a vida e todo o universo. Ifá é muito popular em toda a terra iorubá, e os Yorubás são um tanto impacientes e curiosos sobre o futuro ou como as coisas vão acontecer, e eles confiam em Ifá como uma fonte segura e infalível de conforto. Sua fé em Ifá é total. A razão disso é que os Yorubá acreditam que Orunmila como a divindade do oráculo é aquela que através dos sacerdotes transmite as revelações que o sacerdote declaram. Como diz o ditado, é hoje que vemos, não vemos amanhã. Por isso o Babalau consulta o oráculo a cada 5 dias. Orunmila Boru. Orunmila Boie. Orunmila Boxixé. Exu. Na teologia iorubá, Exu é descrito como um personagem versátil, que deve-se ter cuidado com o que se diz sobre ele. Muitas vezes foi dito que ele é o diabo, ou Satanás. Mas certamente removendo todos esses pontos de equívocos e ignorância, ele não é o diabo cristão como o Novo Testamento descreve quando fala desta deidade do universo cristão, que é um poder maligno que se opõe aos planos de Deus agindo sempre contra a salvação do homem. A única forma que poderíamos, mesmo forçando a natureza das coisas está aproximando como o comparativo entre Exu e o diabo cristão, seria apenas em referência a Satanás como o encontramos no livro de Jó, onde Satanás é um dos ministros de Deus e tinha o ofício de tentar a sinceridade do homem e colocar sua religião à prova. Exu foi criado para ser o supervisor do universo, o confidente de Olodumare e a mão direita de Orunmila. Ele deve estar sempre alerta e agir de acordo com tudo aquilo que promova o bom equilíbrio universal e humano. Orunmila recebeu o dever de ouvir a voz de Olodumare e declarar sua vontade ao mundo, mas onde as declarações de Orunmila não são seguidas, é dever de Exu causar alguma calamidade como forma de punição. Em pagamento pelo serviço que Exu presta a Orunmila, ele o alimenta. Mas quando ele, Exu, não está satisfeito com o oferecimento,
ele arruína o trabalho de Orunmila e de outras divindades orixá. O que podemos compreender sobre o caráter de Exu nas tradições orais é um pouco diferente do status correto em que os Babalawo o colocam. Certamente Exu jamais ocuparia uma mera posição de subordinado a qualquer divindade, especialmente quando o analisamos e compreendemos como o bom e principal apoiador de Orunmila. Eles estão vinculados como resultado da conexão entre suas respectivas funções. Exu é onipresente porque deve estar sempre ciente de seu trabalho como inspetor. Seu portfólio inclui, entre outras coisas, a inspeção do culto e os sacrifícios. Orunmila também pertence a todos os lugares e é o grande consultor. Suas funções incluem a prescrição de sacrifícios e rituais. Acredita-se também que entre Orunmila e Iku, a morte, existe um pacto que foi feito, porque Exu certa vez desafiou a morte para uma luta, e tirou sua staff de poder, e foi Orunmila quem ajudou a morte a recuperar sua ferramenta. Quando alguém está com problemas devido a Exu, Orunmila sempre pode ser consultado para nos mostrar a saída de tal dificuldade. É por isso que comumente acontece que quando há um culto a Orunmila também há um para Exu. Ambos trabalham continuamente juntos. Exu é aquele que aprova e leva os sacrifícios ao céu e é conhecido pelos Babalawo como Oxeturá. É uma presciência que Exu pode arruinar as obras de Orunmila assim como de todas as outras divindades quando ele encontra uma causa para fazê-lo. Ele também os ajuda a sair das dificuldades em algumas ocasiões quando necessário. Certa vez, quando todas as outras divindades conspiraram contra Orunmila e o acusaram diante de Olodumare, foi Exu quem o defendeu e foi o seu testemunho que Olodumare aceitou. A atitude dos Yorubá em relação a Exu é geralmente temida. Acredita-se que ele é continuamente chamado por causa do medo até mesmo pelas outras divindades. Isso é em virtude de seu ofício, ele tem o poder de vida e morte sobre eles, bem como prosperidade ou calamidade, dependendo do que ele relatar ao Olodumare. Então, todos procuram estar sempre em bons termos com Exu. Ouvimos o aviso que diz: quando os sacrifícios são oferecidos, a porção que pertence a Exu deve ser reservada para ele. Ele é temido, aliás, ele é travesso, um homem travesso capaz de causar confusão, promover maldade entre as pessoas. Por meio de sua astúcia, ele pode fazer inimigos de melhores amigos, causar brigas entre casais e tornar antagonistas pais e filhos. As tradições orais nos dizem que Exu certamente também é temido pelas divindades. Ele parece possuir um poder que ninguém possui, exceto Olodumare, pois este é o único que pode superá-lo. Conta um certo Itã, que uma vez Xangô se gabou de que não havia orixá que pudesse derrotá-lo. Exu prontamente o desafiou: o que você diz, inclui a mim. Ao que Xangô imediatamente respondeu: mas é claro que você não está incluído. Ouvimos continuamente a expressão, Exu, o Taorixá. Ou seja, Exu, o adversário das divindades. Uma expressão que nasce de suas brincadeiras e expõe todo o cuidado e respeito que deve ser direcionado a ele Exu. Há um elemento infalível do mal em Exu, e por essa razão ele tem sido associado principalmente com coisas más. Há pessoas que dizem que a função primária de Exu neste mundo é arruinar as coisas. Mas ainda assim, não podemos chamá-lo de diabo não no sentido cristão. O elemento do mal, que está em Exu, também pode ser encontrado até certo ponto nas outras divindades. O máximo que podemos extrair das tradições orais é que ele considera a travessura como um hobby, assim como qualquer um corrompido por um poder aparentemente incontrolável pode encontrar relevância sádica de maneiras antipáticas. Exu não é a representação pessoal do mal que se opõe a toda a bondade. Apesar de tudo, Exu é louvado porque os Yorubás têm fé em suas capacidades protetoras e benevolentes. De fato, para seus adoradores, ele ocupa uma posição tutelar. Parece que para Exu, tudo depende do quanto o homem está do seu lado. E esta é uma dificuldade real. Em suma, ele não é apenas um personagem selvagem e versátil, mas também extremamente caprichoso. Acredita-se que Exu tenha 200 nomes, o que significa que ele é um personagem altamente variante que não pode ser facilmente categorizado.
Um desses principais nomes pelo qual Exu é chamado pelos devotos é o indulgente Filho do Céu, cuja grandeza se manifesta em todo lugar, aquele que quebra em fragmentos que não podem ser reunidos novamente. A importância de Exu não pode ser menosprezada, pois é Exu quem determina a eficácia de qualquer ritual, desde oração, recitação de versos de Odu, ebó e cerimônias de iniciação. Exu está em uma posição poderosa, pois a boa ou má sorte de alguém depende do que ele relata ao Olodumare. Uma estrutura hierárquica emerge na comunicação divina. Mesmo que Exu leve a mensagem de um orixá para o Olodumare verificará com Ipumri, o eu superior, alma gêmea em Orum, para ver se ele tem a ire desejada, boa sorte, solicitada pela pessoa. Se o Ipumri, da pessoa disser sim, então Exu entrega a mensagem ao orixá original que fez o pedido em nome da pessoa. Exu é, portanto, aquele que facilita o movimento de Orum para Aie, pois ele é a linha entre eles. Que Exu Ba. Exu Machemi. Ajogun. Ou seja, todas aquelas forças que sob o comando de Exu e Elenini trabalham para manter o equilíbrio entre as forças espirituais e seres humanos, mesmo que para isso tenha que impor todas as espécies de obstáculos, dores e sofrimentos possíveis para que a ordem do equilíbrio se realize. Neste ponto teremos que fazer uma observação para deixar claro aqui, que Ajogun não pode ser interpretado apenas como uma força maléfica destruidora, ou um ser maligno que existe apenas para o propósito de perseguir e destruir a humanidade, mas sim, as forças necessárias para que a existência se cumpra em cada etapa, e nesse contexto estão incluídos a morte, dores, sofrimentos, obstáculos, infortúnios, perdas e tudo aquilo que a humanidade pode ser submetida, de acordo com suas más ações, obrigando-a a buscar um bom caminho de disciplina, autoconhecimento e controle. A classe humana é a parte central da teologia iorubá. As tradições orais ensinam que todos aqueles indivíduos que não se empenham no trabalho duro da disciplina, responsabilidades, respeito aos bons ensinamentos, suas práticas e aprendizagem, estão sempre propensos ao infortúnio. Um outro fator também relevante que leva o indivíduo ao caminho do fracasso é aquele em que uma pessoa, sem conhecer seu destino, vai trabalhar contra ele, experimentando a futilidade mesmo que trabalhe duro. É por isso que nós devemos buscar os conselhos de Orunmila através de Ifá para orientação sobre se estamos ou não no caminho certo. No entanto, cada ser humano é livre para decidir como administrar seu próprio destino e dilemas de vida, assim como escolher fazer uso do Essé, trabalho duro, ebó, sacrifício, oferendas, ou outros tipos de rituais e iniciações, sempre baseado em seu livre-arbítrio na busca de mudar todos seus males para um destino de bênçãos e fortunas. Em nenhum lugar em Odu, diz que Ori, como registro do destino humano, predetermina o caráter moral ou a ética pessoal de uma criatura, o que comprova que consequentemente isso não afeta todas as nossas ações como seres humanos. Embora venhamos à Terra com um bom Ori, Olori-ire, dono de um bom Ori, ou um mau Ori, Olori-buruku, dono de um mau Ori, nosso destino pode ser mudado com a ajuda de forças espirituais tais como Orixá, Egum, etc. E é neste caso que ebó, rituais e oferendas, age como um dispositivo de comunicação entre os reinos natural e sobrenatural, e envolve o estabelecimento de uma relação recíproca com essas forças. É quando energias negativas atingem a vida de um indivíduo, é que dizemos que o destino desta pessoa está ameaçado e afetado por Ajogun, forças malévolas, e deve rapidamente ser reparado antes que cause um mal irreversível. Além disso, existe um conceito chamado Afoofá, onde alguém é a causa do seu próprio problema. Tais ações são empiricamente observáveis e dentro deste conceito a própria pessoa é responsabilizada por aquelas ações pelas quais ela é a causa, mas prefere atribuir ao seu Ori, às divindades ou, a outros, todas as causas de seu infortúnio e fracasso. Em resumo, podemos traduzir Ajogun como o coletivo de todos os poderes sobrenaturais maléficos que atacam os homens, em especial diante de suas próprias ações. Para os Yorubás,
Os Ajoguns são os inimigos manifestos de Ifá, dos orixás, ancestrais e dos homens, contra quem eles agem produzindo todas as dores, tristezas, pesares e morte. Suas principais categorias são Iku, morte; Elon, confinamento, prisão, expiação, solidão; Ofo, pobreza, arrependimento, calúnia, miséria; Ofum, desencontro, aflições, angústia, exílio, dor; Ep, maldição, negatividade, feitiçaria, feitiço, destruição; Arum, doença, depressão, tristeza, choro, mágoa; Eba, paralisia, dormência, demência, estagnamento, letargia; Ijá, luta, discórdia, guerra, litígio, conflitos, rivalidade, entre outros. Ori. Na teologia iorubá, talvez nada seja mais complexo do que o conceito de Ori, variadamente associado à cabeça física, orixá pessoal, destino, alma humana e consciência ancestral. Ori em sua real tradução pode ser considerado como a consciência, ou destino, ou ambos, visto que é em Ori que estão registrados todas as escolhas de vida e destino do indivíduo desde Orum ao Aie. Nosso Ori é nossa alma, que contém consciência, conhecimento, sabedoria, pensamento e emoção, bem como nosso destino predeterminado e a nossa conexão com a fonte, bem como todas as coisas que contêm consciência. Dentro do mistério de Ori está outro mistério, Ori Inu, nosso interior, a centelha divina. Um terceiro componente do complexo Ori é o Ipomri, nosso eu superior. É a nossa imagem espelhada que reside em Orum, o reino invisível dos imortais. Os Yorubais acreditam que a criação existe em duas dimensões complementares: o mundo visível, chamado Aie, o universo físico que habitamos, e o mundo invisível, chamado Orum, habitado pelos seres sobrenaturais e os duplos de tudo que se manifesta no Aie. Em Odu há referência a 7 planos em cada dimensão. Essas dimensões não devem ser confundidas com o céu e a terra. Não há uma divisão estrita, existem no mesmo espaço. Aie é uma projeção da realidade essencial que se processa em Orum. Tudo o que existe, existe em Orum e também existe no Aie. Os Yorubais também acreditam na reencarnação, Atunuá, e Atunuá é a base da reverência aos ancestrais. O mundo é visto como um ciclo contínuo de vida e morte, o universo sendo uma fusão do material e do espiritual em um ciclo rítmico. Todas as formas de bem e mal têm seu início em Orum. Segundo Abimbolá, existem poderes sobrenaturais que são bons e maus. Nossos ancestrais e orixás são basicamente bons, embora se você estiver fora de alinhamento com eles, isso pode causar coisas ruins. A cosmologia iorubá nos afirma que todas as coisas existentes possuem consciência, incluindo montanhas, rios, rochas, árvores, etc. Segundo a mitologia iorubá, Obatalá foi encarregado da responsabilidade de esculpir os seres humanos, Enian, e projetar apenas o corpo. Depois de terminar seu trabalho, Olodumare sopra em Mi, força vital. O Enian então segue para Jalá, Mopin, também conhecido como Irumolé ou a divindade que molda Ipim. Ipim é aquela porção do poder divino, a matéria de Deus distribuída a cada Ori por Ajalá Mopim. Ipim é destino. Na casa de Ajalá, o Enian seleciona para si seu Ipim, comumente referido como Ori Inu, cabeça interior. Presumivelmente, a escolha das cabeças é baseada no que se deseja realizar na próxima vida. Este Ori Inu, o Ipim, é o destino escolhido pelo indivíduo. Há alguma variação nesta parte do mito. Alguns dizem que você pega seu Ori de Ajalá, mas depois vai para Olodumare e conta o que você quer realizar nesta vida, e o destino está selado. Alguns dizem que os humanos obtêm seu Ipim, destino, de 3 maneiras, ajoelhando-se e escolhendo. Akunleian, aquele que se ajoelha para escolher. Akunleba, aquele que se ajoelha para receber. Ou Ayamó, aquele que possui seu destino de forma imposta, ou seja, apenas recebe aquilo que é determinado como destino.
Independentemente disso, todos reconhecem a crença iorubá na predestinação e também estabelecem a crença em Ipim como o destino de uma pessoa, que ela obtém durante seu estado pré-existente. É esse destino que é visto como constituído metafisicamente no Ori e Nu, cabeça interior, e é isso que o homem vem ao mundo para cumprir. Essa crença se manifesta na máxima Akun Lian, Nia Daeba. O destino escolhido é aquele que se encontra e se persegue. Portanto, Ori é composto por 3 partes. Ori, consciência e destino. Ori e Nu, o eu interior. E Ponrin, o eu superior. Todos nós como seres humanos somos extensão de Olodumare o Criador, e este conceito se expressa em Ori, ou alma, na construção extensionista que explica a interação entre existências tangíveis e intangíveis. Assim como Orun e Ai existem simultaneamente no mesmo espaço, o mesmo acontece com a alma humana em forma de Ori, Nu e Ponrin. Estes fragmentos ou porção que uma pessoa recebe de Ajalamopim, em seu Ori, é trazido com a pessoa para Ai, o reino visível, Ilé, terra. O original fica em Orun. Este original é chamado de Iponim ou Ipori. É o nosso Iponim que permite que as bênçãos fluam de cima. Nenhum orixá pode nos abençoar sem a permissão do nosso Ori. Por quê? Porque nosso Iponim é nosso verdadeiro eu, nosso começo e nosso fim. Qualquer coisa que desejemos manifestar na vida, deve ser criada por nosso Iponim primeiro no reino invisível, onde todas as coisas são criadas antes de se manifestarem nos mundos visíveis. Sendo assim, nossos desejos, vontades, satisfação de necessidades, orações, etc., devem se originar em Orun, antes que possam se manifestar em Ai. Ori é aquela substância intangível que é a extensão, a comunicação, através da divisão. É por isso que retratamos Ori como nosso orixá pessoal, porque Ori carrega nossas orações e comunica nossos desejos e necessidades ao nosso Iponim, manifestando em Orun diante de Olodumare nossas petições. Desta forma, nosso Ori é como um recipiente de orixá. É nossa conexão com o axé. Por isso Ori é o primeiro orixá a ser louvado, é aquele que orienta, acompanha e ajuda a pessoa desde antes do nascimento, durante toda a vida e após a morte, auxiliando no cumprimento de seu destino. Assim, um dos nomes de grande louvor para Ori é Ori Apessim. Ou seja, aquele que é digno de adoração por todos. Disse que o Ori de uma pessoa, além de ser fonte de Iri, bênçãos, é o único orixá que pode e vai acompanhá-la até o fim de volta à casa ancestral. Orixá. Orixá, Imolé e Eborá, seres divinos. Iromolé ou Imolé podem ser entendidos como os seres primordiais liberados do ventre da criação, cada um com seus poderes designados. O lado direito, Otum, representa a força física do macho, e o esquerdo, Ossi, o poder espiritual oculto da fêmea. Mas ainda mais do que isso, compreendendo que os 400 Iromolé do lado direito são os orixás, e os 200 Iromolé do lado esquerdo são os Eborá. No geral podemos considerar orixá como espíritos ou divindades que desempenham um papel importante e fundamental tanto na religião quanto na formação da cultura dos povos Yorubá, assim como dos praticantes desse culto em toda a diáspora. Os orixás já existiam anteriormente no Orun, mundo espiritual, antes da criação do mundo físico, e depois da criação muitos se tornaram Iromolé. Seres divinos encarnados como humanos na Terra. A maioria dos orixás assumiram uma identidade humana e viveram como humanos comuns no mundo físico Ai, mas por terem uma origem divina, eles tinham grande sabedoria e poder no momento da criação. Pode-se dizer que um orixá surge quando um poder divino para comandar e fazer as coisas acontecerem converge com uma força natural, como um ancestral divinizado que testemunha e apoia essa convergência e alinhamento. Um orixá, portanto, é uma unidade multidimensional complexa que liga pessoas, objetos e poderes, unindo o mundo físico ao espiritual e vice-versa. Os vários orixás existentes podem ser vistos como fundadores matriarcais ou patriarcais de famílias ou aldeias. Eles também podem ser vistos como protetores de várias guildas de ofícios, como Xangô,
que é o patrono dos entalhadores, e Ogum, que é o patrono dos ferreiros e artistas. A questão de qual orixá é o mais importante tem que ser uma questão em aberto, porque, se alguém perguntar aos adoradores de cada uma das outras divindades principais yorubais, descobrirá que cada grupo irá afirmar que seu próprio Deus é o mais importante. Como dito antes do lado esquerdo, os poderes ocultos também estão relacionados aos fenômenos de Enyan, ou Ele, referindo-se aos poderes da feitiçaria capazes de assumir a forma de pássaros sempre que quiserem trabalhar contra ou a favor dos interesses do homem. O lado esquerdo também tem a reputação de estar associado a Ajogun, que são forças consideradas perturbadoras para a felicidade do homem. Como dito no capítulo referente a Ajogun, estes são forças ou fenômenos que influenciam os acontecimentos da vida humana, como Iku, morte, Arun, doença, Eba, enfermidade, Iotá, inimigos, etc. Orixá está inserido e manifesta-se em todos os fenômenos naturais úteis para a humanidade. Eles também se interessam pela organização social do homem, bem como pelo homem e seu desenvolvimento em direção à perfeição. Eborá, por outro lado, foram aqueles que chegaram primeiro, representam o lado esquerdo e são encabeçados por Oduduwa, a divindade que foi designado para criar a própria terra e é considerado o progenitor da raça Yorubá. Acredita-se que para a manutenção do equilíbrio universal é preciso, tanto bênçãos quanto infortúnio para sustentar a ordem cósmica, mas o bem sempre superará o mal, mesmo que seja apenas por um. Irumolé é frequentemente visto como uma classe de espíritos não necessariamente envolvidos com assuntos humanos, e se estiverem, muitas vezes são considerados perturbadores para a felicidade da humanidade. Esses espíritos, no entanto, ocupam um lugar de destaque no culto de Ifá, por razões que serão explicadas em um outro vídeo em breve. Em sua maioria, Eborá são aqueles que estão envolvidos em assuntos humanos, e nesta classe encontramos também divindades geralmente referidas como orixá. Na verdade, parece que o epitáfio se refere mais ao tipo de ação realizada pela divindade do que a uma qualidade fixa e inata. Isso significa que um determinado espírito pode ser tanto orixá, quanto Eborá, dado o uso do axé em um determinado contexto. Para uma melhor compreensão, a classe de espíritos denominada orixá são divindades associadas a fenômenos naturais da natureza física, enquanto Eborá está direcionado à organização social do homem e ao equilíbrio da terra. Orixás se manifestam em fenômenos naturais, como relâmpagos, trovões, ventos ou na própria paisagem natural, como rios, lagos, montanhas, bosques florestais, até mesmo repousando dentro de várias pedras e metais. A palavra orixá parece ser composta de ori, que significa cabeça, e sá, que significa selecionar ou escolher. Há também a teoria de que é derivado de ri, que significa ver, e sá, significando então, aquele que vê o culto. Então o Irumolé pode ser categorizado como tipos de entidades únicas e formas superiores de orixá, que foram enviados para o Aie, por Olodumare com diferentes missões. Irumolé como seres celestiais, sobrenaturais habitantes do Orum, foram aqueles que realmente tornaram a terra habitável para os seres humanos. Esses Irumolés incluem Ogum, Obatalá, Xangô, Oxum, Oxóssi, Exu, Ossan, Obaluaê, Iemonjá, entre tantos outros, e o mais poderoso entre eles por ser o detento de todos os segredos e conhecedor do axé, Orumilá. Eles eram o único elo entre os seres humanos e Olodumare. Ao cumprir suas tarefas, o Irumolé ascendeu ao céu e não voltaram mais à Terra de forma física. Como protagonizantes da existência física humana ao retornarem ao Orum, sem dúvida criou-se um vácuo para os seres humanos, e uma grande barreira de comunicação entre os seres humanos e Olodumare, tornando possível esta nova comunicação apenas através dos oráculos sagrados ou das manifestações em seus devotos e seguidores. Portanto, devemos compreender Orixá como a divindade tutelar, protetora ou familiar do indivíduo. Aquele que esteve presente e testemunhou as petições do devoto no momento em que se ajoelhou para escolher seu destino diante do trono sagrado de Olodumare. Acredita-se que no momento dessas escolhas o próprio Ori do indivíduo possa escolher ou pedir a uma determinada divindade orixá, que possa acompanhar seu protegido em sua viagem de vida no Aie,
E isso também depende muito do ponto de vista da tradição e do contexto social que o indivíduo está inserido, ou seja, claro, se ele é membro de uma determinada família tradicional orixá, ele obviamente será cultuador, iniciado ou sacerdote desta determinada divindade, no entanto certamente obterá os conselhos através do oráculo Ifá, ou orixá para a prática do culto e adoração a uma outra divindade, de forma a cumprir com seu próprio destino, caso seja necessário. Egungun. Enquanto orixá regula as relações entre todos os sistemas espiritual e físico, é Egungun que tem a missão de regular os sistemas éticos ou morais dentro do grupo ou partes dele ao qual o indivíduo está inserido. Considero aqui Egungun como divindade orixá, é o responsável por demonstrar de forma concreta a crença de que aqueles que deixam o Aie, através do fenômeno natural da morte, continuam sua existência em outro lugar e estão em contato ativo com aqueles que continuam sua jornada de vida no mundo físico. Desta forma, Egungun simboliza a concepção mais ampla de que existe vida após a morte e que entre os que já partiram e os que ainda estão na Terra, existe um vínculo muito próximo e ativo. Neste caso, o Egungun é apenas Araurum, habitantes do céu. Os Yorubá enfatizam que a concepção de que Egungun deriva de um motivo comum e para um propósito comum que é o de manter as tradições e cuidar de seus descendentes, instruindo-os e mantendo os vínculos ancestrais. É quase generalizada a crença dos Yorubá na reencarnação, isto é, no sentido de que reencarnação é a passagem da alma de um corpo para outro, e o que determina o destino desta alma são os feitos do indivíduo e seu comportamento em sua viagem de vida física. Este será o fator determinante de seu retorno como ser humano ou ancestral Egungun e qual forma de vida ele encarna. A crença específica dos Yorubá sobre aqueles que deixaram este mundo é que uma vez que tenham alcançado a vida após a morte, tornando-se um ancestral venerável, lá na casa dos ancestrais eles permanecem, e de lá, eles e seus filhos, seus descendentes ou protegidos, podem manter uma interação ininterrupta, especialmente se eles tiverem sido bons e cumprido com seu destino, alcançando uma morte idosa e natural. No geral, a crença é de que Egungun é considerado como os espíritos coletivos dos ancestrais que ocupam um espaço no céu. Acredita-se que esses espíritos ancestrais estejam em constante vigilância e atentos aos sobreviventes na Terra. Eles abençoam, protegem, advertem e punem seus parentes sobreviventes dependendo de como estes parentes os negligenciam ou se lembram deles mantendo as tradições. Egungun ocupa um status especial entre os seres divinos, e podemos ressaltar que Egungun não veio do céu junto com os outros orixá e Eborá, mas entrou no mundo dos homens em um estágio posterior quando a comunicação entre os mundos foram desmoronados. Egungun é sem sombra de dúvidas um poderoso elo de ligação entre Orun e Aie, bem como um veículo de aconselhamento e direcionamento aos vivos, através do espírito ancestral que desce, manifesta e possui as roupas sagradas. Egungun pode ser contactado e cultuado coletivamente ou individualmente para fornecer orientação, conselhos e proteção contra forças malignas e todas as formas de infortúnios e desventuras. O culto Egungun em sua maioria é um culto secreto, e mesmo que haja alguma informação disponível, os segredos nunca são revelados para os não iniciados. Esta é uma forma de garantir que os segredos do culto sejam preservados. Para concluir o tema, acho importante ressaltar que Egungun não é a morte como muitos pensam. Aqui é importante compreender que Egungun tem uma finalidade bem diferente que Iku, enquanto Iku, a morte, leva o homem de volta à lama original da existência da matéria humana. Egungun é o elo entre os vivos e os mortos, envolvido na moral e ética das famílias e da sociedade. Ou seja, Egungun é a divindade que está trabalhando ativamente e constantemente para o movimento suave da vida na Terra, enquanto a tarefa de Iku é encerrar essa mesma existência. Como tal, ele é o veículo necessário para transformar os vivos em ancestrais e trazer o homem para seu lar celestial em Orun. Enyan. Os seres humanos são chamados Enyan e foram criados no sentido original para transmitir bondade ao mundo criado por Olodumare. Em outras palavras, a divindade habita na humanidade, e vice-versa. Como diz o provérbio,
Não haveria deuses se não houvesse humanos para cultuar. Todo ser humano é possuidor de Enmi. Enmi é invisível e intangível. É a força vital soprada em cada humano por Olodumare, e não deve ser confundido com En, que é simplesmente respiração. Enmi é o que dá vida ao corpo. Quando ele cessa, a vida cessa. Seria o mesmo que dizer Emiré Tibó. Sua Enmi se foi. Enian é o ser humano dotado de todas as bênçãos e manifestações sagradas do Criador e divindades tutelares. A personificação e atributo humano é uma parte central de toda a teologia iorubá. Neste contexto religioso iorubá é importante compreendermos que neste universo de espiritualidade, o conceito de pecado está muito mais relacionado à questão do caráter de um indivíduo em relação à sua vida privada, social e religiosa do que mesmo a tudo aquilo que propaga as religiões cristãs. Portanto, partindo desse ponto, já podemos descartar toda aquela ideia de pecado ensinado nos evangelhos e doutrinas cristãs e, consequentemente, o inferno e purgatório. Mas para adentrarmos nesse tema, seria necessário aprofundarmos em um tema muito mais profundo do que o proposto agora, visto que seria necessário estarmos falando sobre a ideia de encarnação, reencarnação, destino, etc. Teoricamente, cada indivíduo Enian possui uma mistura única de poder e conhecimento, assim como o potencial para certas conquistas. Como ninguém pode saber com certeza seu total potencial, ou potencial dos outros, tais compreensões como é só, cuidado, e farabalé, compostura, ó, respeito, e suru, paciência, são altamente necessários e valorizados em uma pessoa na sociedade iorubá. É isso que molda de forma determinante todas as interações e organizações sociais na qual o indivíduo será inserido. Espiritualmente e fisicamente o indivíduo deve buscar com todos os seus esforços e dedicação seguir um padrão ético e moral de forma digna para com a sociedade e em especial de seu grupo familiar e religioso. Pois acredita-se que aquele que age contra essas regras, atrai para si mesmo todas as formas de infortúnio e obstáculos, tornando suas atitudes o fado de seu insucesso. Outro caminho para o fracasso é aquele em que uma pessoa, sem conhecer seu destino, ou sem tentar encontrar os conselhos divinos através da espiritualidade, acaba trabalhando contra ele, quando não consegue identificar a razão de suas dificuldades, impostas espiritualmente ou causadas por ele próprio, levando-o a experimentar a futilidade, os equívocos, a infidelidade, falsidade, e as mentiras que ele próprio transforma em realidade para si ou para outros. Este indivíduo, mesmo que trabalhe duro, está destinado ao fracasso e às tragédias da vida. É por este motivo que devemos buscar os direcionamentos de Oromilá, Eleripim, através de Ifá, para orientações corretas sobre se estamos ou não no caminho certo. No entanto, o indivíduo é livre para decidir buscar este caminho ou não. É definitivamente aconselhável aplicar a sabedoria ao perceber todos os obstáculos da vida, buscar os caminhos de Ifá e Orixá, como forma de mudar seus infortúnios e melhorar seu destino, visto que seu próprio Ori está limitado ao insucesso material devido suas atitudes. O destino de um indivíduo pode ser mudado com a ajuda de forças espirituais como Ifá, Orixá, Egungun, etc. Através de sua consciência e decisão em reconhecer seus erros e querer mudar algo ruim para bom, através da percepção, dos conselhos e dos rituais determinados em Ifá, ou Orixá, que agirá como uma forma de comunicação entre os reinos natural e sobrenatural, envolvendo o estabelecimento de uma relação recíproca com essas forças divinas universal que manifestará as bênçãos necessárias. Toda pessoa é portadora de axé, um axé único e próprio, e este axé diz respeito à identificação e ativação da energia distinta recebida por cada pessoa em sua porção original. A eficácia desse axé na vida do indivíduo depende de seu procedimento diante da vida em suas práticas morais e religiosas, seus compromissos com o certo e a verdade, e de tudo que pratica como ser humano. Além de todos estes aspectos e características sagradas, Olodumare ainda provém como benefício ao ser humano quando dentro do equilíbrio com sua espiritualidade, o poder do axé que se expande de forma importante em todas as ramificações, tornando o indivíduo um bem comum em seu ambiente, provedor do axé físico, e transmissor destas bênçãos ao seu grupo social ou familiar.
refletindo em sua natureza e força, o poder, autoridade e comando. Uma pessoa que por meio da obediência, regras, disciplina, treinamento, experiência e iniciação, aprende a manter seu bom caráter e equilíbrio com sua espiritualidade, usando esta força vital essencial da espiritualidade universal, certamente alinhará e manterá seu bom destino. Espero que tenham gostado do nosso tema de hoje, né? Se gostaram, não esqueça aí de se inscrever no canal, de dar o seu like, né? E fazer o seu comentário para que possamos estar elaborando melhores temas para os próximos vídeos. Também não esqueça de ativar a sinetinha para quando subirmos novos vídeos vocês serem notificados. Que Olodumare abençoe a todos. Aqui Baxé, Adabó, até o próximo vídeo. Axé.